Aproveitando essa deixa, teve pesquisa Quest nessa quinta-feira falando sobre esse assunto, sobre código de ética. E 82% dos brasileiros concordam que o Supremo deve ter um código de ética para os ministros. A maioria defende que o Supremo adote esse código de ética. É o que aponta a Genial Quest, divulgada na quinta-feira, segundo o qual 82% dos entrevistados apoiam a medida. De acordo com o levantamento, 10% discordam da necessidade de um código de ética, enquanto 1% disse não concordar nem discordar e 7% não souberam ou não responderam. O apoio à medida aparece em diferentes grupos do eleitorado. Entre os que votaram no presidente Lula no segundo turno das eleições de 2022, 76% concordam com a criação do Código de Ética, 13% discordam, 12% não concordam nem discordam e 9% não souberam ou não responderam. Já entre os eleitores de Jair Bolsonaro, o índice de concordância é maior. 88% defenderam a criação do Código de Ética. Nesse grupo, 7% discordam, 1% não concorda e nem discorda, e 4% não souberam ou não responderam. Ou seja, está aí para vocês pesquisa importante, né? Nesse momento em que a gente viu o assunto transparência no Brasil nesta semana, e agora a Genial Quest apontando que a maioria dos brasileiros quer sim um código de ética. Para 82% concordam que o Supremo precisa ter um código de ética. Se o brasileiro está dizendo que precisa, é porque ele não confia nos seus magistrados, não confia nos seus juízes, nos juízes da mais alta corte do Brasil, que é quem a gente deveria confiar, porque acima do Supremo, né, como dizem, só Deus, não tem mais em quem confiar. E aí você acaba deixando de confiar até mesmo nas decisões dos ministros da Suprema Corte, doutor João Vicente. A gente via, né, daqui para frente vamos ver como é que vai ser. Víamos uma discordância entre os ministros dentro da corte para a criação dessa conduta, esse código de conduta, e o que a gente sabia é que tínhamos o presidente Edson Fachin em acordo com a ministra Carmen Lúcia, apenas os dois, caminhando juntos aí, concordando com a criação do código, e os demais não queriam a criação desse código de conduta, e isso ficou muito claro na semana passada, naquele episódio fatídico e triste do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, falando inclusive de que forma os ministros do Supremo podem ser empresários ou terem empresas ou deixarem de agir assim ou assado, ou seja, muito mais interessados em ministros na área econômica, agirem na área econômica, do que na magistratura. Ou seja, talvez a gente possa ver, a partir de agora, com essa demanda da população, uma mudança dentro do Supremo, né? Realmente são números que mostram que é uma pauta da população. É importante a gente entender também o seguinte: quando fala na criação de um código de ética, né, é claro que em geral, né, assim, falando de uma maneira generalizada, qualquer pessoa vai ser a favor que os ministros e os juízes, de maneira geral, atuem de forma ética, né? A discussão sobre criar ou não criar não é exatamente uma discussão sobre se deve existir ou não diretrizes para ministros do Supremo. A questão que se diz, né, quem é contra a criação do Código de Conduta ou Código de Ética fala o quê? Fala que já existe hoje a Lei Orgânica da Magistratura, que se aplica aos magistrados. Já existe o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal, que trazem ali regras de suspeição e de impedimento, que tipo de casos um juiz não pode julgar. E aí existe uma corrente que vai dizer o seguinte: essas regras, elas já se aplicam aos ministros do Supremo, portanto, a gente não precisa criar uma nova regra, né? A diferença que tem é que, primeiro, né, os ministros do Supremo, eles, ainda que sejam juízes na maneira, né, são magistrados,
eles têm algumas atividades diferentes das atividades de juízes comuns, porque são juízes constitucionais. O Supremo ele está diariamente se relacionando com outros poderes, né? Com o poder executivo, com o poder legislativo. Então, a forma de relacionamento é diferente. Daí uma diferença, talvez, que se possa apontar do ministro Supremo para um juiz submetido à lei orgânica da magistratura de forma normal, né? E outra é porque o Supremo também passou por fatos da vida, por necessidade, pela forma como se dá a política, a ter certas decisões e ter certos holofotes que antes não tinha. Então, por isso que se defende, de um lado, a criação de regras específicas para o Supremo e não apenas aquelas regras gerais que se aplicam a todos os magistrados previstas na Lei Orgânica da Magistratura e no Código de Processo Civil, né? Mas, de fato, o que esses números apontam é uma quantidade muito grande de pessoas apoiando essa iniciativa, que é uma iniciativa que agora está sendo colocada na pauta, como dito pelo ministro Fachin, que incumbe, né, que traz ali a ministra Carmen Lúcia para ser a relatora dessa proposta. É um trabalho complexo, né? Alinhavar consensos, alinhavar possibilidades do ponto de vista da política ali interna do Supremo para isso funcionar. E vamos ver, mas é uma discussão muito válida e muito pertinente e, pelo que a gente vê, talvez até em alguma medida necessária para que a população tenha essa confiança, né, na instituição.